Se você chegou a este vídeo agora, não foi o algoritmo que te trouxe aqui. Foi o céu que te puxou para dentro deste momento. Existe algo que o mundo natural não consegue explicar, mas no mundo espiritual já está exposto. Há laços armados contra você. Há emboscadas invisíveis montadas no silêncio. Há mãos ocultas trabalhando para travar seus caminhos, especialmente na área financeira. Eu vejo, e digo isso com temor, vereditos sendo escritos contra o seu nome em mesas que você nunca sentou, conversas que aconteceram longe dos seus ouvidos, decisões tomadas sem o seu direito de defesa, sentenças injustas lançadas enquanto você dormia, confiava, orava e chorava em secreto. Mas escute com atenção agora, porque algo está sendo interrompido neste exato instante. O Deus que vê no oculto não ficou em silêncio. O Deus que pesa corações entrou em juízo. O Deus que defende os inocentes se levantou como juiz de guerra. Este não é um vídeo comum. Este é um tribunal espiritual sendo ativado diante dos seus olhos. Toda acusação forjada contra você começa a perder força agora. Toda palavra maligna lançada para confundir suas finanças começa a se desfazer. Todo plano que tinha como objetivo sugar, atrasar, bloquear e humilhar está sendo chamado à responsabilidade hoje. Há uma razão para você não sair deste vídeo. Se você sair agora, você interrompe o momento em que as sentenças estão sendo revistas. Fique, porque o que está acontecendo aqui não se repete por acaso. O Salmo 35 e o Salmo 109 não são cânticos suaves, são armas jurídicas do reino. São orações de quem foi perseguido, traído, acusado injustamente e atacado pelas costas. São palavras que chamam Deus para a arena, não como espectador, mas como defensor ativo. Eu declaro, com autoridade espiritual, todo veredito maligno pronunciado contra a sua vida está sendo anulado agora. Todo julgamento demoníaco contra seu destino financeiro está sendo revertido. Toda maldição lançada por boca humana ou espiritual perde validade neste momento. Se você sente um peso no peito, não ignore. Isso é sinal de que algo está sendo tocado. Se você percebe um aperto, uma urgência, uma inquietação, é porque a guerra foi revelada. Agora, faça algo profético, não por engajamento, por posicionamento espiritual. Curta este vídeo como quem bate o martelo e diz: "Eu não aceito mais sentenças injustas." Compartilhe com alguém que sofre em silêncio, alguém que foi difamado, alguém que teve portas fechadas sem explicação. E escreva nos comentários, com fé e autoridade: "Toda sentença injusta caiu." Oração. Pai eterno, eu entro agora diante do teu trono, não como réu, mas como filho defendido. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu ativo a autoridade espiritual do Salmo 35 e do Salmo 109. Levanta-te, Senhor, como juiz justo. Entra no tribunal onde o nome dos teus filhos foi acusado. Contende com os que contendem contra eles. Silencia testemunhas falsas. Desmascara conselhos ocultos. Quebra laços armados em segredo. Onde houve injustiça financeira, estabelece restituição. Onde houve acusação, libera absolvição. Onde houve emboscada, libera livramento. Coloca-te ao lado direito dos necessitados, defende os que não tiveram voz, anula toda sentença maligna ainda ativa e transforma vergonha em testemunho. Que a justiça do céu seja feita hoje, em nome de Jesus. Amém. Agora, sem quebrar o fluxo do que já foi liberado, nós atravessamos a linha. Não é mais explicação, é confronto. Não é ensino, é guerra aberta no espírito. Respire fundo, porque enquanto você ouve esta oração, o céu não está em silêncio. Pai eterno, Deus de justiça e de guerra, nós entramos agora no campo espiritual revestidos da tua autoridade. Não viemos implorar, viemos executar sentença do alto. Assim como no Salmo 35, tu te levantas como escudo vivo diante dos teus filhos.
Tu empunhas a espada que separa a verdade da mentira. Tu te tornas fortaleza contra todo ataque invisível. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno toda inveja que se levantou contra esta vida seja quebrada agora. Toda palavra lançada por olhos invejosos, toda intenção escondida atrás de sorrisos falsos, perde força, perde acesso, perde legalidade. Eu repreendo toda feitiçaria ativa, consciente ou inconsciente. Seja quebrado agora todo o trabalho oculto, todo o altar levantado contra esta casa, toda invocação feita para atrasar, secar, confundir ou destruir. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno que toda maldição familiar seja interrompida na raiz. Aquilo que atravessou gerações sem explicação, aquilo que se repetia como ciclo de perda, doença ou falência, chega ao fim hoje. Pai, envolve esta pessoa com teu escudo, que dardos lançados no escuro errem o alvo, que armadilhas preparadas em segredo sejam reveladas pela tua luz, que o inimigo tropece na própria rede que armou. Eu declaro libertação sobre a mente, libertação sobre as finanças, libertação sobre o destino. Agora, em nome de Jesus, seja destruído todo o veredito que não veio do céu. Seja silenciada toda a boca que tentou decidir o fim dessa história. Seja quebrada toda a sentença que dizia: acabou, não vai dar certo, não tem saída. O Senhor se levanta como defensor dos inocentes. O Senhor confunde os acusadores. O Senhor transforma a perseguição em testemunho. Enquanto esta oração acontece, faça um ato de fé agora. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Isso não é rotina, é posicionamento espiritual. Pai, que tua luz invada agora todo o ambiente de trevas. Que espíritos de monitoramento sejam desorientados. Que olhos que vigiavam para o mal percam visão agora. Que toda confusão volte para o acampamento do inimigo. Eu ordeno com autoridade espiritual, nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma acusação permanecerá em pé. Nenhum plano oculto seguirá adiante. Coloca agora a mão sobre o seu coração. Porque enquanto você faz isso, Deus está selando algo no espírito. O que estava travado começa a destravar. O que estava sob ataque começa a ser protegido. E o que foi julgado injustamente está sendo restaurado pelo juiz do céu. Continue, não saia. A guerra ainda está sendo vencida. Agora respire mais uma vez. Nós não estamos mais no clamor, estamos entrando no fechamento profético do que já foi decidido no céu. O que foi declarado em oração não ficou suspenso, foi registrado, foi selado, foi confirmado pelo juiz justo. Então, antes de encerrar, eu quero que você declare comigo, não como alguém que espera, mas como alguém que já recebeu. Diga com fé, ainda que em voz baixa: Pai, eu te agradeço porque todo veredito maligno contra a minha vida foi revogado hoje. Aquilo que foi escrito contra mim perdeu validade. Toda palavra que tentou definir meu fim foi cancelada. Toda sentença que dizia fracasso, escassez ou derrota foi anulada. Você não é o rótulo que colocaram sobre você. Você não é a acusação que levantaram escondidos. Você não é o relatório negativo, o diagnóstico ou o julgamento precipitado. Você é quem Deus diz que você é. E quando Deus define, ninguém redefine. Há pessoas que celebraram sua queda antes da hora, gente que sorriu quando você perdeu, gente que apostou que você não se levantaria mais. Mas o Deus da justiça não permite que a última palavra seja do inimigo. Onde houve luto, ele libera honra. Onde houve vergonha, ele libera restituição. Onde houve silêncio forçado, ele libera voz e autoridade. A justiça do Senhor não chega atrasada. Ela chega no tempo exato em que o clamor encontra a fé. Hoje, justiça está sendo estabelecida de forma prática. Justiça financeira para quem foi enganado, roubado ou travado injustamente.
Justiça nos relacionamentos, para quem teve alianças atacadas por inveja e ciúme. Justiça na saúde, para quem sofreu no corpo ataques que não tinham explicação natural. Justiça na carreira, para quem foi sabotado quando estava prestes a avançar. Justiça familiar, para lares que foram contaminados por divisão e maldade silenciosa. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno toda a inveja que se levantou contra esta vida seja quebrada agora. Toda palavra lançada por olhos invejosos, toda intenção escondida atrás de sorrisos falsos, perde força, perde acesso, perde legalidade. Eu repreendo toda feitiçaria ativa, consciente ou inconsciente. Seja quebrado agora todo o trabalho oculto, todo o altar levantado contra esta casa, toda invocação feita para atrasar, secar, confundir ou destruir. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno que toda maldição familiar seja interrompida na raiz. Aquilo que atravessou gerações sem explicação, aquilo que se repetia como ciclo de perda, doença ou falência, chega ao fim hoje. Pai, envolve esta pessoa com teu escudo, que dardos lançados no escuro errem o alvo, que armadilhas preparadas em segredo sejam reveladas pela tua luz, que o inimigo tropece na própria rede que armou. Eu declaro libertação sobre a mente, libertação sobre as finanças, libertação sobre o destino. Agora, em nome de Jesus, seja destruído todo o veredito que não veio do céu. Seja silenciada toda boca que tentou decidir o fim dessa história. Seja quebrada toda sentença que dizia: acabou, não vai dar certo, não tem saída. O Senhor se levanta como defensor dos inocentes. O Senhor confunde os acusadores. O Senhor transforma a perseguição em testemunho. Enquanto esta oração acontece, faça um ato de fé agora. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Isso não é rotina, é posicionamento espiritual. Pai, que tua luz invada agora todo o ambiente de trevas. Que espíritos de monitoramento sejam desorientados. Que olhos que vigiavam para o mal percam visão agora. Que toda confusão volte para o acampamento do inimigo. Eu ordeno com autoridade espiritual, nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma acusação permanecerá em pé. Nenhum plano oculto seguirá adiante. Coloca agora a mão sobre o seu coração, porque enquanto você faz isso, Deus está selando algo no espírito. O que estava travado começa a destravar. O que estava sob ataque começa a ser protegido. E o que foi julgado injustamente está sendo restaurado pelo juiz do céu. Continue, não saia. A guerra ainda está sendo vencida. Agora respire mais uma vez. Nós não estamos mais no clamor, estamos entrando no fechamento profético do que já foi decidido no céu. O que foi declarado em oração não ficou suspenso, foi registrado, foi selado, foi confirmado pelo juiz justo. Então, antes de encerrar, eu quero que você declare comigo, não como alguém que espera, mas como alguém que já recebeu. Diga com fé, ainda que em voz baixa: Pai, eu te agradeço porque todo veredito maligno contra a minha vida foi revogado hoje. Aquilo que foi escrito contra mim perdeu validade. Toda palavra que tentou definir meu fim foi cancelada. Toda sentença que dizia fracasso, escassez ou derrota foi anulada. Você não é o rótulo que colocaram sobre você. Você não é a acusação que levantaram escondidos. Você não é o relatório negativo, o diagnóstico ou o julgamento precipitado. Você é quem Deus diz que você é. E quando Deus define, ninguém redefine. Há pessoas que celebraram sua queda antes da hora. Gente que sorriu quando você perdeu, gente que apostou que você não se levantaria mais. Mas o Deus da justiça não permite que a última palavra seja do inimigo. Onde houve luto, ele libera honra. Onde houve vergonha, ele libera restituição. Onde houve silêncio forçado, ele libera voz e autoridade.
A justiça do Senhor não chega atrasada, ela chega no tempo exato em que o clamor encontra a fé. Hoje, justiça está sendo estabelecida de forma prática. Justiça financeira para quem foi enganado, roubado ou travado injustamente. Justiça nos relacionamentos para quem teve alianças atacadas por inveja e ciúme. Justiça na saúde para quem sofreu no corpo ataques que não tinham explicação natural. Justiça na carreira para quem foi sabotado quando estava prestes a avançar. Justiça familiar para lares que foram contaminados por divisão e maldade silenciosa. Nada disso passa despercebido aos olhos de Deus. O Salmo 35 nos lembra que o Senhor não observa de longe, Ele entra na causa, Ele toma posição, Ele defende quem foi injustiçado. E o Salmo 109 revela algo ainda mais profundo. Deus vê as mentiras ditas em segredo, Ele vê as acusações sorridentes, Ele vê os falsos amigos que tramaram no oculto. Se você já sentiu a dor de ser acusado sem ter como se defender, se já carregou o peso de palavras que não eram verdadeiras, saiba de algo. Deus trata isso como assunto pessoal. Isso não é vingança humana, isso é justiça divina em ação. Deus expõe o que foi escondido, Ele confunde estratégias perversas, Ele faz com que planos maliciosos desmoronem antes de se completarem. E quando a justiça dele se manifesta, ninguém consegue impedir. Por isso, receba esta verdade no coração. A sua história não terminou na acusação. O seu nome não ficou manchado diante de Deus. O que tentaram usar para te destruir será o palco do seu testemunho. Se esta palavra falou com você, permaneça conectado aqui no Atos da Fé. Este canal existe para lembrar você de algo essencial. Deus ainda age, Deus ainda julga com justiça e Deus ainda defende os seus hoje. No próximo trecho, nós vamos avançar ainda mais fundo. Aguarde, porque o que começou aqui ainda está em movimento. Agora receba isto com temor e discernimento espiritual. Quando a palavra declara que os acusadores seriam cobertos da própria vergonha, não está falando de humilhação humana, mas de justiça revelada. É quando Deus permite que aquilo que foi feito em segredo venha à luz e a verdade se levante como um manto visível diante de todos. Há pessoas que tentaram manchar o seu nome. Há gente que trabalhou para te expor, te ridicularizar, te diminuir. Mas o que elas não sabiam é que Deus já tinha preparado outra veste para você. Enquanto planejavam a sua vergonha, o céu preparava a honra. Enquanto articulavam sua queda, o Senhor escrevia a sua vindicação. E hoje, eu declaro, com base na autoridade espiritual liberada aqui, toda pessoa que tentou envergonhar os filhos de Deus será confrontada pela própria consciência e pelos próprios atos. Toda tentativa de desonra se transforma em prova de que o Senhor estava com você o tempo todo. A justiça divina não é silenciosa. Quando Deus decide defender alguém, Ele faz de modo que não reste dúvida de quem Ele escolheu sustentar. Veja os padrões da palavra. José foi traído por quem deveria protegê-lo. Foi acusado injustamente quando estava sendo fiel. Foi esquecido quando merecia reconhecimento. Mas quando Deus decidiu agir, não foi escondido, foi público. Quem o vendeu teve que se curvar. Quem o acusou foi silenciado. Quem o esqueceu teve que reconhecê-lo. Daniel foi vítima de um decreto malicioso. Homens sorridentes conspiraram nos bastidores. Assinaram documentos esperando sua morte, mas Deus interveio no impossível. O que deveria ser sentença virou testemunho, e aqueles que celebraram antes da hora foram alcançados pela própria armadilha. Mordecai caminhava sem saber que uma forca estava sendo construída para ele, mas o céu já tinha decretado outra coisa. O instrumento de morte virou palco de reversão. Quem planejou destruir foi removido, e quem foi perseguido foi promovido. Esse é o padrão da justiça divina. E o mesmo Deus que escreveu essas histórias não mudou. Por isso, receba esta declaração com fé. Toda forca preparada contra você perde função. Toda cova cavada em secreto se revela inútil. Toda armadilha armada no oculto se volta contra quem a criou. Nada do que foi planejado contra você permanecerá de pé. E há algo que precisa ser tratado agora.
o falso testemunho. Existem pessoas que mentiram sobre você, distorceram suas palavras, criaram versões para justificar o próprio ódio, usaram sua bondade como arma, traíram sua confiança e espalharam narrativas falsas. Mas o Deus da verdade não negocia com a mentira. Pai, agora eu me levanto em oposição espiritual contra toda falsa testemunha. Toda língua que inventou histórias, seja silenciada. Toda narrativa construída sobre engano, desmorone agora. Toda prova manipulada, toda evidência forjada, seja exposta e destruída. Que a verdade venha à tona, mesmo que demore um pouco. Que a justiça se manifeste, mesmo que pareça improvável. Porque quando Deus decide agir, nenhuma mentira sobrevive. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esta palavra não veio para entreter, veio para confirmar. O que tentaram usar para te destruir não terá o efeito esperado. O que foi levantado contra você não terminará como planejado. E o que parecia o fim será o começo de uma nova estação. Permaneça firme, permaneça alinhado, porque a justiça que começou no espírito vai se manifestar no natural. E o Deus que lutou por eles está lutando por você hoje. Agora, permaneça comigo neste nível de atenção espiritual, porque o que está sendo tratado aqui é mais profundo do que palavras, é discernimento. A Escritura revela que há pessoas que não buscam conflito, não provocam guerras, não vivem de contendas. Ainda assim, tornam-se alvo. Não por causa do que fizeram, mas por causa da graça que carregam. Há filhos de Deus que caminham em paz, cuidam da própria vida, trabalham, oram, permanecem fiéis e mesmo assim são atacados por palavras tortuosas, por mentiras sutis, por planos que não nasceram no coração deles. Isso acontece porque a inveja odeia a paz. Onde há descanso, o inimigo tenta semear ruído. Onde há luz, ele tenta lançar sombra. Por isso hoje nós clamamos: Senhor, luta por aqueles que não gritam, defende os que não sabem se defender. Ergue-te em favor dos frágeis, dos silenciosos, dos que foram feridos sem nunca terem levantado a mão contra ninguém. Que o silêncio deles não seja interpretado como fraqueza, mas se transforme em força quando o Senhor entra em cena. Tu não és um Deus distante. Tu vês o que acontece quando as portas estão fechadas. Tu conheces as conversas ocultas, as reuniões feitas à margem da verdade, as palavras pronunciadas em ambientes onde o teu nome não é honrado. Nada te escapa, nada te surpreende. Por isso clamamos: não te cales. Fala em favor do teu povo. Que a tua voz se levante como trovão e desfaça toda a articulação de trevas. Que o teu veredito se imponha acima de qualquer sentença injusta. Que a tua palavra permaneça quando todas as outras caírem por terra. E agora, com discernimento e equilíbrio espiritual, declaramos algo importante. Existem opressões que não nasceram na vida consciente de muitas pessoas, cadeias que não começaram nelas. Vínculos espirituais antigos, herdados, transmitidos, alimentados por enganos do passado. Não falamos aqui de medo, mas de libertação pela verdade. O que foi construído fora da aliança com Deus não tem autoridade para permanecer. Qualquer palavra lançada contra destino, família, casamento, saúde ou prosperidade não é mais válida quando confrontada pelo sangue de Jesus. O nome de Jesus é superior a qualquer poder invisível. Não existe aliança antiga que resista à cruz. Não existe pacto obscuro que sobreviva à luz. Hoje declaramos: toda palavra que dizia não vai prosperar perde força. Toda sentença que dizia não haverá avanço cai. Toda cadeia espiritual herdada é interrompida aqui. O sangue de Jesus não apenas cobre, ele rompe. Ele não apenas perdoa, ele liberta. Ele não apenas apaga o passado, ele redefine o futuro. Que toda influência espiritual contrária ao propósito de Deus seja desligada agora.
Que todo vínculo que tentava reivindicar controle sobre o destino de alguém seja quebrado. Que nenhuma herança invisível tenha mais poder sobre esta geração. A justiça divina não se limita a uma pessoa, ela alcança famílias, ela protege filhos, ela encerra ciclos que duraram tempo demais. O que atormentava perde acesso, o que oprimia perde direito, o que acusava perde voz, porque o preço já foi pago. A dívida foi cancelada, a liberdade foi comprada. Permaneça firme nesta verdade, você não está preso ao que ficou para trás. Toda língua que inventou histórias seja silenciada. Toda narrativa construída sobre engano desmorone agora. Toda prova manipulada, toda evidência forjada seja exposta e destruída. Que a verdade venha à tona, mesmo que demore um pouco. Que a justiça se manifeste, mesmo que pareça improvável. Porque quando Deus decide agir, nenhuma mentira sobrevive. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esta palavra não veio para entreter, veio para confirmar. O que tentaram usar para te destruir não terá o efeito esperado. O que foi levantado contra você não terminará como planejado. E o que parecia o fim será o começo de uma nova estação. Permaneça firme, permaneça alinhado, porque a justiça que começou no espírito vai se manifestar no natural. E o Deus que lutou por eles está lutando por você hoje. Agora, permaneça comigo neste nível de atenção espiritual, porque o que está sendo tratado aqui é mais profundo do que palavras, é discernimento. A Escritura revela que há pessoas que não buscam conflito, não provocam guerras, não vivem de contendas. Ainda assim, tornam-se alvo. Não por causa do que fizeram, mas por causa da graça que carregam. Há filhos de Deus que caminham em paz, cuidam da própria vida, trabalham, oram, permanecem fiéis e mesmo assim são atacados por palavras tortuosas, por mentiras sutis, por planos que não nasceram no coração deles. Isso acontece porque a inveja odeia a paz. Onde há descanso, o inimigo tenta semear ruído. Onde há luz, ele tenta lançar sombra. Por isso hoje nós clamamos, Senhor, luta por aqueles que não gritam, defende os que não sabem se defender, ergue-te em favor dos frágeis, dos silenciosos, dos que foram feridos sem nunca terem levantado a mão contra ninguém. Que o silêncio deles não seja interpretado como fraqueza, mas se transforme em força quando o Senhor entra em cena. Tu não és um Deus distante, tu vês o que acontece quando as portas estão fechadas, tu conheces as conversas ocultas, as reuniões feitas à margem da verdade, as palavras pronunciadas em ambientes onde o teu nome não é honrado. Nada te escapa, nada te surpreende, por isso clamamos, não te cales, fala em favor do teu povo. Que a tua voz se levante como trovão e desfaça toda a articulação de trevas. Que o teu veredito se imponha acima de qualquer sentença injusta. Que a tua palavra permaneça quando todas as outras caírem por terra. E agora, com discernimento e equilíbrio espiritual, declaramos algo importante. Existem opressões que não nasceram na vida consciente de muitas pessoas, cadeias que não começaram nelas. Vínculos espirituais antigos, herdados, transmitidos, alimentados por enganos do passado. Não falamos aqui de medo, mas de libertação pela verdade. O que foi construído fora da aliança com Deus não tem autoridade para permanecer. Qualquer palavra lançada contra destino, família, casamento, saúde ou prosperidade não é mais válida quando confrontada pelo sangue de Jesus. O nome de Jesus é superior a qualquer poder invisível. Não existe aliança antiga que resista à cruz. Não existe pacto obscuro que sobreviva à luz. Hoje declaramos, toda palavra que dizia não vai prosperar, perde força. Toda sentença que dizia não haverá avanço, cai. Toda cadeia espiritual herdada é interrompida aqui. O sangue de Jesus não apenas cobre, ele rompe. Ele não apenas perdoa, ele liberta.
Ele não apenas apaga o passado, ele redefine o futuro. Que toda influência espiritual contrária ao propósito de Deus seja desligada agora. Que todo vínculo que tentava reivindicar controle sobre o destino de alguém seja quebrado. Que nenhuma herança invisível tenha mais poder sobre esta geração. A justiça divina não se limita a uma pessoa, ela alcança famílias, ela protege filhos, ela encerra ciclos que duraram tempo demais. O que atormentava perde acesso, o que oprimia perde direito, o que acusava perde voz, porque o preço já foi pago, a dívida foi cancelada, a liberdade foi comprada. Permaneça firme nesta verdade, você não está preso ao que ficou para trás. Você não está condenado por palavras antigas. Você não está à mercê de forças que Deus já venceu. A paz que tentaram roubar está sendo restaurada agora. E a justiça que começou no espírito continuará se manifestando no natural. Não se apresse, não se distraia. Deus ainda está falando, e quando Ele fala, tudo o que não vem dele se cala. Permaneça atento, porque agora entramos no nível mais decisivo desta liberação espiritual. O que está sendo tratado aqui não é superficial. São vereditos antigos, palavras lançadas no oculto, decisões espirituais que tentaram manter filhos de Deus presos sem que percebessem a origem da opressão. A palavra nos revela que existem sentenças que não nasceram no céu, julgamentos emitidos em ambientes de trevas, declarações feitas em altares que Deus nunca autorizou, palavras pronunciadas para limitar, confundir, adoecer, separar e interromper destinos. Esses vereditos operam quando não são confrontados. Eles tentam se manifestar como acidentes repetidos, fracassos sem explicação, colapsos emocionais, crises financeiras cíclicas, enfermidades persistentes. Mas hoje, à luz do Salmo 35, eles estão sendo contestados e anulados. A Escritura declara que aquilo que se levanta contra os justos não permanece sólido. Quando Deus entra em ação, o que parecia forte se torna instável, o que parecia permanente se desfaz. Por isso, declaramos agora que todo o poder que se levantou contra a vida dos filhos de Deus seja disperso. Que toda a estrutura espiritual contrária perca sustentação. Que toda palavra lançada para destruir seja reduzida a nada. Assim como a palha não resiste ao vento, assim como a fumaça não resiste ao ar, assim como a cera não resiste ao fogo, todo o poder que tentou governar destinos fora da vontade de Deus está sendo dissipado. O Senhor não apenas observa, Ele envia livramento. Ele abre caminhos onde havia perseguição. Ele introduz confusão onde antes havia coordenação maligna. Ele desmonta estratégias que pareciam bem planejadas. Que todo caminho construído para ferir se torne instável. Que toda perseguição espiritual perca direção. Que toda tentativa de controle caia por terra. Hoje, declaramos com firmeza espiritual: nenhuma arma formada prosperará. Nenhuma palavra lançada no oculto seguirá ativa, nenhuma flecha invisível alcançará seu destino. O que foi preparado contra você retorna vazio. O que foi enviado para causar dano perde eficácia. O que foi levantado para destruir é consumido pela justiça de Deus. E mais, os altares onde essas palavras foram pronunciadas perdem autoridade agora, porque há algo mais forte falando neste momento: o sangue de Jesus. E o sangue fala redenção, fala liberdade, fala restauração, fala futuro. Agora, avançamos para algo essencial. Existem influências espirituais que tentaram ocupar posições de controle na vida de muitas pessoas. Atuaram desde cedo, observando, monitorando, bloqueando avanços. Tentaram assumir autoridade sobre áreas como finanças, saúde, relacionamentos, identidade e propósito. Mas hoje, pela justiça do céu, essas ocupações estão sendo encerradas. Declaramos que toda a autoridade que não veio de Deus
perde o direito de permanecer, que todo domínio invisível é interrompido, que todo ciclo de opressão chega ao fim. Onde havia escassez, começa um novo fluxo. Onde havia enfermidade, começa um processo de restauração. Onde havia fracasso repetido, começa uma estação de avanço. Onde havia confusão mental, clareza e direção se estabelecem. Não se trata de troca de palavras, é troca de governo espiritual. O que governa, sai. O que Deus designou, entra. O espírito de peso, sai. O espírito de vida, entra. O espírito de atraso, sai. O espírito de progresso, entra. O espírito de medo, sai. O espírito de paz, entra. Receba isso com fé. Você não está mais sob a administração do passado. Você não está mais sob sentenças antigas. Você não está mais sob palavras que Deus nunca pronunciou. A justiça que começou a se manifestar continua avançando. Nada será interrompido no meio do caminho. Nenhuma promessa ficará incompleta. Permaneça firme, permaneça alinhado, porque o Deus que começou esta obra vai concluí-la. E o que foi quebrado hoje não se levantará novamente. Agora, ouça com atenção, porque algo muda neste exato momento no mundo espiritual. Tudo aquilo que vinha operando em silêncio, drenando forças, confundindo decisões, atrasando encontros, rompendo alianças e espalhando isolamento, agora é substituído. Eu declaro, sob autoridade espiritual, que todo espírito de confusão, solidão e opressão emocional é removido e substituído pelo espírito de clareza, sabedoria, amor e companheirismo. Aquilo que tentou impedir relacionamentos, destruir casamentos, bloquear alianças saudáveis e gerar afastamentos injustos, perde o direito legal agora. Eu ordeno seja arrancado pela raiz. Seu tempo acabou, seu acesso foi cancelado, seu ofício foi dissolvido no poderoso nome de Jesus Cristo. Agora, ore comigo, não com palavras vazias, mas com fé viva. Pai, eu te agradeço porque todo veredito maligno contra a minha vida é nulo e sem efeito. Eu não estou sob maldição alguma, eu não estou sob julgamento demoníaco. Eu estou debaixo da bênção, da promessa e da herança que vem do Senhor. Eu declaro com autoridade espiritual, estou sob a graça de Deus. Cada palavra lançada contra mim nas trevas caiu por terra. Toda obra feita por inveja, feitiçaria ou decretos ocultos foi desfeita pela luz da palavra. Todo pronunciamento injusto foi anulado. Todo laço invisível foi quebrado. Pela luz de Cristo, eu sou livre. Pela justiça de Deus, eu sou justificado. Pela verdade do Senhor, eu sou vindicado. Meu nome foi limpo nos tribunais espirituais. Meu caso foi defendido pelo justo juiz. A sentença foi revertida. A acusação caiu. A vergonha foi removida. Eu caminho agora em graça divina. Eu opero em autoridade divina. Eu vivo sob proteção divina. Nenhum veredito maligno pode me atingir. Nenhuma sentença das trevas pode me limitar. Nenhuma emboscada espiritual pode prosperar contra mim. Eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu recebo tudo o que Deus prometeu. A partir de hoje, eu não caminho mais em atraso. Eu caminho em direção à ruptura. Eu caminho em direção à justiça sobrenatural. Eu caminho em direção ao cumprimento das promessas. Cada porta fechada por sentenças injustas está sendo aberta agora. Toda oportunidade bloqueada por julgamentos ocultos foi liberada por decreto celestial. Toda bênção que estava retida foi destravada. Toda demora foi acelerada pelo poder de Deus. Eu declaro, minha vida testemunhará a bondade do Senhor. Minha história trará glória ao nome de Deus. Minha vitória silenciará toda língua mentirosa. Esta é a minha época de vindicação. Este é o meu tempo de restauração. Este é o meu momento de justiça divina. E eu recebo agora, pela fé, no poderoso nome de Jesus Cristo.
A palavra declara que o Senhor se alegra quando a sua justiça se manifesta na vida do seu servo. Ele se alegra com a prosperidade daqueles que confiam nele. Deus não está contra você. Deus não está em silêncio por indiferença. Deus não está te punindo. Essa acusação é mentira. Esse peso não vem do céu. Esse sentimento de culpa não vem de Deus. O Senhor está ao seu lado. O Senhor está trabalhando nos bastidores. O Senhor está fazendo cooperar até aquilo que parecia perda. E hoje, Ele anula definitivamente todo veredito maligno que tentou limitar sua vida. Seu tempo de choro acabou. Sua época de vergonha terminou. Sua estação de escassez foi encerrada. A sua época de alegria começou. A sua época de honra começou. A sua temporada de vitória começou. Grande é o Senhor que se alegra com a prosperidade dos seus filhos. E Ele está liberando essa prosperidade agora mesmo sobre a sua vida. Permaneça, não saia. O que foi iniciado aqui ainda será selado. Agora, receba esta palavra com reverência, porque ela não vem do homem, vem de Deus. A prosperidade financeira já está a caminho da sua porta. O que parecia definitivamente fechado começa a ranger, a se mover, a se abrir. Lojas que ficaram paradas por anos, projetos engavetados, fontes de renda interrompidas, e o Senhor está soprando vida novamente. A porta sendo reabertas ainda nesta semana, oportunidades que retornam com força renovada, caminhos que se realinham por intervenção divina. E não é apenas no financeiro. A prosperidade conjugal já foi liberada. O céu está organizando encontros, curando traumas, removendo ciclos de solidão e desalinhamento. A pessoa certa não chega por acaso, ela é enviada por desígnio divino. Deus está restaurando alianças, fortalecendo casamentos, preparando relacionamentos firmados em propósito e verdade. Saúde e prosperidade caminham juntas nesta liberação. Toda enfermidade recebeu uma ordem agora. Todo diagnóstico perdeu autoridade. Toda dor crônica, toda fraqueza inexplicável, todo desgaste no corpo está sendo confrontado pelo poder de Deus. Eu declaro, saia, deixe este corpo. A vida de Deus flui agora, trazendo restauração completa. A prosperidade espiritual também está chegando. Seu relacionamento com Deus está sendo restaurado e aprofundado. A oração volta a fluir. A palavra volta a fazer sentido, a presença volta a ser real. Não é religiosidade, é intimidade sendo reconstruída. E junto com isso, a prosperidade familiar. Lares que estavam em guerra recebem paz. Casas marcadas por divisão recebem união. Conversas difíceis serão curadas. Ambientes pesados serão limpos. A paz do Senhor está retornando à sua casa. Essa é a vontade de Deus para você. E nenhum demônio no inferno pode impedir o que o céu já decretou. Entenda algo agora. Esta oração não são apenas palavras, isso é guerra espiritual ativa. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você está se posicionando, você está derrubando fortalezas, você está anulando vereditos malignos, você está liberando a justiça de Deus sobre a sua vida. E o inimigo sabe disso, por isso ele tenta distrair, por isso tenta trazer sono, por isso tenta semear dúvida, confusão, impaciência, mas agora resista. Resista a toda distração, resista a toda dúvida, resista a todo medo. Declare com sua boca em concordância espiritual: eu estou terminando esta oração, eu estou recebendo minha vitória, eu estou reivindicando minha conquista. Nenhum diabo pode me deter, nenhum demônio pode me intimidar, nenhum veredito maligno pode prevalecer contra mim. Eu sou filho, eu sou filha de Deus, estou coberto pelo sangue de Jesus, estou cheio do Espírito Santo e eu estou recuperando tudo o que o inimigo tentou roubar. Minha saúde, minha paz, minha alegria, minha família, meu destino, minha prosperidade. Tudo está sendo restaurado agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Quando clamamos por justiça, não nos apoiamos em nossa própria perfeição. Nos apoiamos na misericórdia de Deus e na glória do seu nome.
Se você se sente indigno, se carrega culpa pelo passado, se acha que errou demais para ser ajudado, ouça com atenção. A misericórdia de Deus não depende da sua perfeição, ela flui do amor dele. Quando Deus te liberta, não é porque você mereceu, é porque ele decidiu glorificar o nome dele através da sua vida. Então, pare de se desqualificar, pare de aceitar vozes de condenação, pare de acreditar em mentiras antigas. Deus já te qualificou pelo sangue de Jesus. Você é aceito, você é perdoado, você é amado. Hoje, Deus está lidando com você por amor do nome dele. Ele está lutando por você para que o mundo veja que ele é um Deus de justiça. Ele está te curando para que outros vejam seu poder. Ele está te abençoando para que seu nome seja glorificado. Não duvide do amor dele. Não duvide da disposição dele em te ajudar. Não duvide do que foi liberado aqui. Permaneça firme. O que foi decretado no Espírito vai se manifestar no natural. A justiça já foi ativada. A restauração já começou. Agora receba esta declaração final como selo espiritual sobre tudo o que já foi liberado. Não amanhã, não em um tempo distante, agora. A sua liberdade já começou, porque quando Deus decide agir, nenhum poder geracional consegue resistir. Ele está pronto, ele é capaz e ele está fazendo isso agora mesmo. Eu decreto sobre a sua vida que todo veredito geracional está sendo anulado neste exato momento. Aquilo que atravessou décadas, aquilo que se repetiu em silêncio, aquilo que parecia normal na sua família, está sendo confrontado pela justiça divina. Existem maldições antigas, palavras lançadas sobre linhagens inteiras, pactos feitos antes de você nascer, acordos firmados em ignorância, dor ou idolatria, sacrifícios que abriram portas, altares que falaram contra o futuro de gerações inteiras, e porque nunca foram contestados, se tornaram padrões. Mortes prematuras, falência recorrente, casamentos quebrados, filhos distantes, doenças que se repetem, frustração que atravessa sobrenomes. Mas hoje o céu faz um anúncio claro: isso termina em você. Você não é apenas mais um elo, você é o rompimento, você é o quebrador de ciclos, você é o exterminador do pacto, você é a geração que diz chega. A obra de Cristo já foi consumada. Ele assumiu o peso da maldição para que você caminhasse debaixo da bênção. E agora essa obra é aplicada sobre cada maldição geracional, sobre cada veredito ancestral, sobre cada padrão de fracasso familiar. O que deteve seus pais não te deterá. O que destruiu seus avós não te destruirá. O que adoeceu gerações não tocará seus filhos. Vocês são uma nova geração, redimida, selada, protegida, guardada. Todo laço ancestral está sendo quebrado. Toda herança espiritual negativa está sendo anulada. Toda sentença que dizia vai se repetir foi cancelada pelo sangue de Jesus. A partir desta geração, sua família servirá ao Senhor. Seus filhos andarão em favor. Seus descendentes herdarão promessas. Seu nome será associado à restauração, não à ruína. Tudo o que se levantou contra você no mundo espiritual está sendo enviado de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Toda a sentença demoníaca foi apagada. Todo julgamento satânico foi anulado pela autoridade do céu. E agora, eu decreto com clareza espiritual: você é livre. Seus filhos são livres. Seu casamento é livre. Seus negócios são livres. Sua saúde está livre. As correntes caíram. As portas se abriram, as prisões perderam o controle, os cativos foram libertos. Esta é a sua temporada de liberdade. Este é o seu tempo de libertação. Este é o seu momento de vindicação. Saia da prisão da probabilidade. Saia da escravidão da limitação. Saia da gaiola da frustração. Você não é mais um prisioneiro. Você é um conquistador. Você não é mais uma vítima. Você é um vencedor. Você não está mais sob uma maldição, você está sob uma bênção, e a partir de hoje, tudo o que tocar será abençoado, tudo o que suas mãos fizerem prosperará. Todo lugar onde você pisar será marcado por avanço, portas se abrirão, caminhos se alinharão, favor te acompanhará.
Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Ela não cai por terra, ela não volta vazia, ela se cumpre. A sua liberdade começou agora. A sua nova história já está em movimento. E ninguém poderá impedir o que Deus decidiu fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora receba este fechamento profético como selo final de tudo o que foi decretado nos céus e liberado sobre a sua vida. Não no próximo mês, não em um tempo distante, mas agora mesmo, neste exato momento. Os anjos do Senhor estão em movimento, cumprindo o veredito que saiu da boca de Deus a seu respeito. Assim como os salmos declaram que o Senhor envia seus mensageiros para guardar, livrar e sustentar os seus, eu afirmo que há atividade espiritual ao seu redor agora. Correntes invisíveis estão se rompendo, laços antigos estão sendo desfeitos, maldições que atravessaram anos estão perdendo força, julgamentos malignos estão desmoronando como muralhas antigas diante do sopro do Altíssimo. Você consegue sentir? Consegue perceber a mudança na atmosfera? Isso não é emoção, é a presença de Deus se manifestando em seu favor. Os salmos revelam que o Senhor é juiz justo, defensor do oprimido e restaurador daqueles que foram feridos por palavras injustas. E por isso, eu declaro a restituição sendo liberada agora. Aquilo que foi roubado em silêncio, aquilo que foi perdido por engano, aquilo que foi arrancado por inveja ou fraude espiritual, o Senhor está trazendo de volta com honra. Ele não apenas devolve, ele restaura com acréscimo, ele recompõe com dignidade, ele transforma vergonha em testemunho. Receba o livramento espiritual que flui do trono. Assim como o salmista declara que Deus arranca os pés da armadilha e quebra o arco do inimigo, eu profetizo que toda cilada preparada contra você foi desarmada. Toda emboscada espiritual caiu por terra. Toda palavra lançada contra sua mente, sua saúde, sua família e seu futuro perdeu autoridade. O Senhor é a sua fortaleza, o seu escudo e a sua torre segura, e nenhum ataque oculto prevalecerá. E agora, pela autoridade do nome do Senhor, eu declaro toda maldição está quebrada, maldição falada, escrita, herdada ou enviada, maldição familiar, emocional, financeira ou espiritual. O que não veio de Deus não permanece, o que não foi plantado pelo Pai está sendo arrancado pela raiz. A sua história não será definida pelo passado, mas pela promessa. Você não está preso ao que foi, você está alinhado ao que Deus determinou. Esta oração não termina aqui. O Espírito Santo continua trabalhando, o fogo de Deus continua queimando, a voz do sangue da aliança continua falando coisas melhores sobre você. E agora eu te faço um chamado espiritual muito sério. Não guarde isso só para você. Os salmos nos ensinam que a justiça de Deus deve ser anunciada, proclamada e compartilhada. Existem pessoas na sua lista de contatos que estão sofrendo em silêncio, pessoas acusadas injustamente, pessoas presas em ciclos que não entendem, pessoas clamando por socorro sem saber como orar. Quando você compartilha esta oração, você se torna cooperador da libertação delas. Cada compartilhamento é uma corrente quebrada, cada envio é uma prisão aberta, cada ação de fé libera vitória no mundo espiritual. Não seja egoísta com aquilo que Deus está fazendo. Espalhe esta bênção. Compartilhe esta oração agora mesmo. Seja um instrumento de justiça, como os salmos nos chamam a ser. E eu quero que você faça algo agora, como sinal de fé ativa. Escreva Amém 3 vezes nos comentários. Escreva Eu creio, se você acredita que sua libertação já começou. Não ignore este chamado, porque quando você declara, você sela. Quando você confessa, você confirma. Quando você crê, o céu responde. Saiba disso, Deus ouviu sua oração, Ele viu sua fé, Ele não se calou, Ele se levantou em seu favor. Todo veredito maligno contra a sua vida foi revogado, toda sentença injusta foi anulada, toda acusação caiu por terra, a justiça foi feita hoje e o seu testemunho já está sendo preparado.
Prepare-se para louvar como nunca antes. Prepare-se para contar o que Deus fez. Prepare-se para viver aquilo que antes parecia impossível, porque o Senhor, que se alegra com a prosperidade dos seus servos, está agindo agora. Ele está abrindo caminhos, Ele está restaurando destinos, Ele está trazendo paz onde havia guerra e luz onde havia trevas. E eu finalizo declarando de forma profética e irrevogável: você não termina este ciclo como começou. Você não sai desta oração como entrou. Você está marcado pela justiça divina, guardado pelo poder do Senhor e conduzido por sua mão forte. A restituição está em curso, o livramento está ativo, a maldição foi quebrada e a partir de hoje sua vida será um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Em nome do Senhor que reina, do Deus que julga com justiça e do Altíssimo que nunca perde uma batalha, o seu milagre já está aqui. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.